Oi, gente. O que é que será que a atriz Susan Sarandon, a atriz Melissa Barrera, que é a atriz dos filmes Pânico mais recentes, e o jornalista Breno Altman têm em comum? Não é uma piada, tipo os três entraram num bar, não. Eu tô falando a real. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que todos três, de diferentes formas, estão sofrendo tentativas de serem silenciados por mostrarem solidariedade com o povo palestino. E eu vou trazer os três casos aqui para vocês entenderem. Para vocês entenderem como a estratégia de se silenciar pessoas está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil, né? No Brasil, sem o apoio do governo federal, mas com o uso de estratégias jurídicas, com organizações atuando contra o Breno Altman. E nos Estados Unidos, né, a força do capital, do grande capital, os capitalistas poderosos querendo silenciar pessoas que falam o que eles não gostam. Detalhe que Susan Sarandon é uma atriz de sucesso e tal, e ela tá pouco se lixando para isso. Mas e aquelas pessoas que estão no começo de carreira? E aquelas pessoas que têm um trabalho que é o meio de subsistência? Imagine quantas pessoas não podem estar sendo silenciadas se até mesmo os ricos e poderosos são atacados dessa forma. Aqueles que não são ricos e poderosos, esses não têm chance de revidar, porque eles, se sofrerem esse tipo de coisa, perdem a sua forma de subsistência. Bem, vamos aos casos. A Susan Sarandon, ela foi dispensada de uma agência após declarações pró-Palestina. E eu vou mostrar a declaração aqui, inclusive uma cobertura na Veja, que é absurda. Absurda a cobertura da Veja. Vou criticar também. Essa aqui, ó. Cobertura da Veja é absurda, né? O jornalista Breno Altman teve uma determinação da justiça para excluir postagens críticas a Israel das redes sociais, né? Uma ação foi movida pela CONIB, aqui, ó. A Confederação Israelita do Brasil, né? Moveu essa ação para impedir que o Breno Altman expressasse a sua opinião, né? Sua visão de mundo. E o Breno Altman já disse aqui, ó, tem orgulho de militar contra o sionismo após censura imposta pela CONIB e pela justiça, né? Brasileira, né? A atriz de Pânico foi demitida após publicações a favor da Palestina. Companheiros de elenco também se manifestaram contra o estúdio. Nós estamos falando de quem? Uma das maiores estrelas do Pânico foi demitida após uma série de comentários nas redes sobre a guerra em curso, né, entre Israel e Hamas. A Melissa Barrera, que estreou e tal, ela foi demitida. O filme está sendo filmado e ela foi demitida. Agora, o caso da Susan Sarandon, o que ela falou foi o seguinte: existe muita gente que está com medo de ser judeu nesse momento, e está experimentando o gosto de como é ser muçulmano nesse país, tão frequentemente submetidos à violência. Disse ela numa manifestação a favor dos palestinos. Olha só, essa pessoa da Veja disse que esses atos se transformam em manifestações anti-israelenses e anti-americanas, e o título é a síndrome de Susan Sarandon, que só vale o sofrimento das vítimas padrão. Essa pessoa aqui deixou de dizer que no mesmo discurso a Susan Sarandon disse que é contra o antissemitismo e contra o preconceito com os islâmicos, e o que ela estava dizendo é que isso que ela não defende, isso que ela não acha bom, que essas pessoas estejam sofrendo isso, poderia levar à reflexão que o preconceito, seja ele do tipo que for, é uma coisa ruim. Mas isso a reportagem da Veja não trouxe. Isso a reportagem da Veja subtraiu para atacar a Susan Sarandon. Claro, né? Óbvio, né? Simplesmente ocultou esse elemento de verdade do discurso da Susan Sarandon, que eu assisti. Eu já vi, em inglês, inclusive. E tá disponível aí online, vocês podem assistir na íntegra. E não pegar o corte desse trecho e fazer toda uma dedução preconceituosa que não está no discurso dela. Que ela enfatiza que o preconceito com os judeus é uma coisa errada. Mas enfim. Essa está sendo a estratégia agora de silenciar os críticos do imperialismo dos Estados Unidos e os críticos da ação monstruosa de Israel. Sim, a ação monstruosa de Hamas também deve ser criticada. Obviamente, foi e deve ser criticada, e eu critiquei.
entendeu? E muita gente de esquerda criticou, se horrorizou com vítimas civis, sejam eles israelenses, sejam eles palestinos. Eu sou contra ataques a civis, seja quem for, mas enfim. E as pessoas que estão criticando Israel estão criticando a esmagadora maioria sem passar pano para o ataque que Hamas fez. Mas enfim, isso parece ser muito difícil para essas pessoas compreenderem. E eles estão agindo nessas agências, esse grande capital, o grande capital corporativo, estão agindo usando o seu poder financeiro. O que eles estão dizendo para as pessoas? Ah, você acha que você tem direito à opinião? Nós temos o poder de demitir você quando não gostamos da sua opinião. Nós temos o poder de perseguir você. Nós temos o poder de impedir que você consiga trabalho, se você tiver uma opinião que a gente não gosta, que a gente não concorda. É a cultura do cancelamento empresarial. Não é cancelamento nas redes, não é o cancelamento empresarial, de negócios, de emprego, não é? No âmbito do emprego. E essas pessoas que a gente está tratando aqui, o Breno Altman é um jornalista respeitado, tem acesso a... Ele vai revidar, vocês viram, ele foi escutado pela TV 247, tem a versão dele aparecendo nos jornais e tal. Então, a Susan Sarandon é uma atriz famosa e tal. A Melissa é uma atriz que agora está tendo destaque também. Foi a atriz principal nos últimos filmes da série Pânico e tal. Agora, o que eu fico me perguntando e as pessoas que não são ricas, que não são poderosas e que estão em empregos diversos, espalhados pelo Brasil, nos Estados Unidos ou em outros lugares. E se essas pessoas quiserem exercitar o seu direito como cidadão e de dizer, olha, o sionismo não é um movimento político com o qual eu gosto, eu concordo, acho que não é legal, sabe? Ou o que está acontecendo lá no Oriente Médio, todo mundo está errado, né? E temos que defender a paz e tal. Se fizer um discurso desse, bem light, que critica tanto Hamas quanto Israel, essa pessoa vai perder o emprego? Provavelmente, dependendo de quem for o empregador, tem grandes chances de perder. É a forma como o capitalismo ilude as pessoas a acreditarem que no capitalismo elas têm liberdade. É uma ilusão. Sabe quem tem liberdade? O dono do capital. Ele tem, quanto mais liberdade ele tem, quanto mais dinheiro e poder ele tem através do que ele acumulou dentro do capitalismo. Isso é que dá a liberdade dele. Liberdade dele de, inclusive, restringir a liberdade dos outros. E é por isso, gente, que em última instância é a superação do capitalismo que tem que ser o grande projeto da esquerda. Porque só com a sociedade mais igualitária, com a sociedade em que os trabalhadores controlam os meios de produção, é que nós vamos ter liberdade de fato, de opinião, de expressão. Vejam esses exemplos. Os capitalistas, os donos desses grandes estúdios, dessas grandes empresas, quando a pessoa faz ou fala alguma coisa que eles não gostam, eles usam do poder deles para censurar, para constranger essa pessoa. E se for uma pessoa com pouco poder, se for uma pessoa sem muito dinheiro, essa pessoa vai fazer a autocensura para defender a sua própria sobrevivência. Ela vai se silenciar e vai deixar de falar o que ela pensa para não desagradar os poderosos. E essa é a sociedade que nós vivemos. Não se iludam. Não se iludam. E é por isso que nossa luta tem que ser intensa, combatendo esse tipo de coisa. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.